Irmãos e irmãs, dia 14 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Na primeira leitura ouvimos Gênesis 6, 5 a 8. Depois do capítulo 7, versículo de 1 a 5 e o versículo 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos de seu coração tendiam sempre para o mal. Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves dos céus, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. E diz: de todos os animais puros, toma 7 casais, macho e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. E assim Noé entra na arca com todos esses animais. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados 7 dias caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Minha gente, precisamos entender essa linguagem. Muitas vezes se coloca em Deus atitudes e sentimentos humanos. Aqui nós vemos claramente isso. Diante da maldade humana, Deus se arrepende, Deus quer aniquilar o homem. Claro que Deus nunca se arrepende, porque tudo que Deus fez é bom, mas mostra como a maldade toca o coração de Deus, fere o coração de Deus. Os bispos da América Latina, em Puebla, em 1979, já tinham dito: tudo que fere a dignidade humana, fere de algum modo o próprio Deus. A maldade humana fere toda a criação e fere o Criador. Mas ao mesmo tempo que Deus aparece, essa imagem de Deus, aparece Deus como um Deus da misericórdia, Deus que é capaz de, por causa de um justo, salvar todos, Deus que é capaz de reconhecer a bondade em meio à maldade. E ele, vendo a bondade em Noé, ele está disposto a recomeçar. Nosso Deus é o Deus do recomeço, pois é o Deus da misericórdia. O evangelho de hoje, ouvimos Marcos 8, 14 a 21. Essa cena se dá depois daquela segunda multiplicação dos pães. E os discípulos tinham esquecido de levar pães. E Jesus disse: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começam a pensar: Jesus está falando isso porque nós não temos pão. E eles não percebem que esse é justamente o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fechamento para não compreender os sinais de Deus. Por isso dirá o Senhor: ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes corações endurecidos? Tende olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E Jesus lembra das 2 multiplicações que ele fez em Marcos 6 e em Marcos 8. Depois de tantos sinais, também os discípulos, mordidos ou fermentados pelo fermento dos fariseus, não são capazes de enxergar os sinais. Também nós precisamos perguntar o que é que leveda a nossa vida. Se muitas vezes nossa vida está tão fermentada pela maldade que nós não somos capazes de reconhecer a graça de Deus. Não somos capazes de viver como canais da graça de Deus. Irmãos e irmãs, peçamos a graça deste ano vocacional, de termos corações ardentes, pés a caminho. E com esse espírito, digamos: Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós.
e por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.